Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jefferson Araújo e hoje nós vamos aqui no Gabaritando Enem comentar as questões referentes ao conteúdo de arte. Vocês sabem que muitas vezes as provas do Enem elas têm uma diversidade enorme de questões e algumas muito específicas são dos conteúdos de arte. Então nós vamos falar sobre dois tipos de conteúdo, das áreas de artes visuais e teatro. Então vamos lá para a lousa digital? Então a gente vai começar falando sobre uma questão que caiu no Enem do ano passado. A questão era 127. Então se a gente for observar, tem um cara cabeludo com uma placa, observem a imagem, tem uma Kombi, um monte de bananas. Na placa está dizendo mais ou menos assim, lembrem de mim quando eu for famoso. E a questão é a seguinte, a contemporaneidade identificada na performance e instalação do artista mineiro Paulo Nazaré reside principalmente na forma como ele a. Resgata conhecidas referências do modernismo mineiro. B. Utiliza técnicas e suportes tradicionais na construção das formas. C. Articula questões de identidade, território e códigos de linguagens. D. Imita o papel das celebridades no mundo contemporâneo. E. Camufla o aspecto plástico e a composição visual de sua montagem. Se você tivesse que responder agora, qual dessas você responderia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você estava no Enem, você estava lá, você estava com essa questão na tua frente. A resposta para essa questão seria a resposta C. Articula questões de identidade, território e códigos de linguagem. Mas aí você está perguntando, mas professor, eu respondi a D. Imita o papel das celebridades do mundo contemporâneo. Mas será que é isso mesmo? Vamos falar um pouquinho mais. Né? Vamos desde a A. Resgata conhecidas referências do modernismo mineiro. Opa, se ele está fazendo ali uma espécie de instalação, então não pode ser do modernismo mineiro. Então eu já corto essa, tiro ela fora. Opa, tenho 4. Utiliza técnicas e suportes tradicionais na construção das formas. Opa, se é um suporte tradicional, ele teria que ser um quadro? Opa, um quadro é um suporte tradicional, tem lá uma moldura, tem... Ah, então não é um quadro. Ah, mas não é também um pedaço de mármore que eu vou esculpir uma escultura, tem aquela questão do tridimensional. Opa, também não é. Ah, então, a partir disso aqui, ó, de suportes tradicionais, eu já deleto ela. Vamos pular essa daqui que é a correta, depois a gente fala sobre ela. D. Imita o papel das celebridades no mundo contemporâneo. Essa daqui é para te pegar. Se você tiver ouvido Britney Spears, Lady Gaga antes, com certeza você vai marcar essa aqui. Você vai estar desconcentrado, vai estar nervoso. Não comeu um chocolatinho antes para te dar um relax. Então, corta essa aqui. E. Camufla o aspecto plástico e a composição visual de sua montagem. Se você ler muito rápido essa questão, você cai nessa. Por quê? Porque a palavra camufla lá na frente, se a gente passar despercebido por ela, a gente vai entender que, opa, aspecto plástico e composição visual de sua montagem, ele tem um aspecto plástico, sim, ele usa uma Kombi, usa várias bananas, tem uma placa. Então, essa composição, ela dá um aspecto muito interessante. Então, se eu pulo o camufla, que camufla tem o sentido de esconde, opa, eu teria caído nessa aqui, teria marcado E e lá na prova, lá no gabarito, eu teria marcado errado. Então, camufla, eu tenho que pensar muito bem, camufla o aspecto plástico e a composição visual de sua montagem. O camufla lá na frente, essa palavra ali está errada. Ou ela quer me pegar, então... E por que seria a C? Articula questões de identidade, território e os códigos de linguagem. Se a gente for pensar, a gente está falando de uma performance, de uma instalação. Então é um artista que foi lá e estava querendo falar sobre o que lhe é interessante, o que lhe é importante. O quê? O seu país, a sua identidade. Então, se a gente for falar, na mesma performance ele coloca aspectos de identidade, ou seja, ele coloca ali, opa, eu sou brasileiro, eu estou fazendo uma viagem pelo mundo, estou, mas eu quero levar aspectos da minha cultura para os outros. Né? Território, opa, sou brasileiro, estou falando de mim. E para isso, dentro de uma performance, eu tenho uma coisa que é muito importante, que eu faço as pessoas refletirem sobre o que eu estou fazendo. E para isso,
eu tenho que utilizar códigos de linguagem bem específicos. A banana, se a gente for pensar, é um símbolo nacional quase pátrio? Dá para dizer que sim. Por quê? Porque o amarelo também vai fazer a gente se remeter à nossa bandeira. Vamos pensar em seleção brasileira. Aquele cabelão, Black Power. Opa, tem uma questão de identidade de cor. Opa, eu vou afirmar a minha negritude também. Legal. Então, a gente tem que pensar que, dentro de performance, se eu fosse colocar qualquer uma dessas 5, a questão correta é: articula questões de identidade, território e linguagens. Por quê? Porque é uma performance que a gente está falando. E se a gente está falando de performance, dentro daquela imagem, vamos analisar alguém segurando um papel, uma Kombi, bananas, muitas bananas. Se a gente analisar a imagem, a gente acaba caindo nessa aqui e já identifica a performance direto. Performance, ela é um conteúdo que a gente vai encontrar em artes visuais, porém a gente encontra muito em teatro e encontra também em dança. Então, sempre que for fazer alguma questão do Enem, tem que pensar bastante. Porque senão, por causa de uma palavrinha só, no caso aqui da resposta E, eu teria caído e teria marcado errado. Ou se eu estiver desconcentrado, teria marcado a D. Então, tem que prestar bastante atenção. E a nossa resposta correta, a C. Articula questões de identidade, território e os códigos de linguagem. Vamos para a próxima questão? Questão 25, essa questão caiu em 2010. Na Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra, dos séculos XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais o amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em verso e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma A. de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro, B. de diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade, C. de entretenimento popular, que se esgota na sua função de distrair, D. de manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças, e de entretenimento, que foi superada e hoje é substituída pela televisão. Se vocês estivessem lá, essa aqui é a pergunta 25. Eu estou lá, estou fazendo minha prova. Tem aquele enunciado sobre os gregos, sobre Shakespeare. Qual delas eu responderia? A resposta certa seria a B. A gente já vai falar por que seria a B. Então vamos analisar as outras, por que não seriam as outras. Essa é uma questão específica de teatro. A. de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. Vocês viram que aqui tem uma pegadinha? Lá no início da questão eles estavam falando sobre os gregos. Se no enunciado eles tivessem perguntado sobre como era o teatro grego, essa seria a resposta certa. Porém, eles abrangem para todo o teatro. Então, no teatro grego, sim, tinha essa questão de manipulação do povo através do poder, porém utilizava o teatro para isso. Mas a gente não está falando só do teatro grego, a gente está falando do teatro grego, do teatro elisabetano, da comédia dell'arte, enfim, de toda a história do teatro. Então, eu não posso fechar só em um período. Então, essa daqui, ela foi colocada aqui para me pegar, para saber se eu realmente sei sobre teatro. B, de diversão e de expressão dos valores e de problemas da sociedade. A gente já volta para essa, que essa é a correta, não esqueçam disso. C, de entretenimento popular, que se esgota na sua função de distrair. Se no dia anterior ou nos outros dias eu estava vendo muito vídeo de improviso na internet, possivelmente eu vou cair nessa aqui. Por quê? Porque se eu vejo muito vídeo de improviso na internet, o que acontece? Eu vou falar, teatro é só para distrair mesmo. E vou marcar essa daqui na prova, de cara, não vou nem ler. Tchau, tchau. E devo ter errado. Porém, o teatro, ele é um entretenimento popular? Depende. Em alguns momentos ele é popular, porém às vezes ele é um pouco elitizado. A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Que se esgota na sua função de distrair. Ele não se esgota na sua função de distrair, muito pelo contrário.
ele lida e aborda muito a reflexão. Se a gente for pensar em Shakespeare, se a gente for pensar em Molière, se a gente for pensar nos grandes autores que a gente tem na contemporaneidade, opa, tem uma reflexão, então ele não se esgota. Então, essa daqui, ela está aqui também para me pegar. D. Manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças. Essa daqui poderia me pegar, porém, pelos intelectuais que compõem as peças, fica um pouco complicado. Se a gente pensar em Shakespeare, ele era um teatro feito para o povo refletir. Então, como é que o intelectual queria manipular alguém? Não, muito pelo contrário, ele estava discutindo mazelas. Então, se ele estava discutindo as mazelas daquele povo, ele não estava querendo manipular, muito pelo contrário. Ele estava querendo expandir a forma de reflexão sobre uma época. Então, isso aqui, essa daqui está aqui só para dizer que tinha mais uma questão, porque a gente já corta ela direto. E, de entretenimento que foi superada e hoje é substituída pela televisão. Se eu não tenho costume de ir ao teatro, existe a possibilidade de eu marcar essa daqui. Por quê? Porque eu tenho na minha casa uma TV e eu vejo muita novela. Hoje em dia, professor, o pessoal faz mais novela, não faz mais teatro. Não, muito pelo contrário. Se a gente for pensar aqui no estado do Paraná, a gente tem o maior festival de teatro do Brasil, que é o Festival de Teatro de Curitiba. Só aí a gente já consegue perceber o quanto o teatro está se expandindo e se desenvolvendo. Então, o teatro ele perdeu algum espaço para a TV? A gente pode dizer que não. O teatro ele sempre vai ter o seu espaço. Porém, é necessário que vocês saiam de casa, saiam de frente da TV e vão até o teatro para poder refletir sobre... Lembra dessa daqui? Que fala sobre as mazelas? Opa, a gente tem que refletir sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. E o teatro vai ajudar a gente nisso. Então, a E está errada. Está errada, porque não foi superado e também não foi substituído. Vamos para a correta? Que é a B. De diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade. Eu discordo em tese, em parte dessa questão, porque só de diversão não é, porque a gente acabou de ver que também é reflexão. Professor, mas e uma peça de comédia? Mas a gente não tem só comédia. Então ele serve para divertir? Também. Mas aqui é que está a cereja do bolo, de expressão dos valores e de problemas da sociedade. Então ela vem discutir isso aqui. Vem discutir problemas da sociedade, como que as pessoas se expressam, questões estéticas? Sim. Então, essa seria a resposta correta. B, de diversão e de expressão dos valores e de problemas da sociedade. Vamos para a próxima? Questão 102, de 2009. Essa daí foi há 5 anos atrás. O gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego draw, que significa fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama e enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor ou dramaturgo deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Quando a gente tem um enunciado desse tamanho, a gente tem que prestar muita atenção. Sabe por quê? Porque a gente tem que se ligar em algumas coisinhas. Por exemplo, que essa é uma questão que vai trabalhar com literatura e com dramaturgia. As duas, a gente pode dizer que elas são do mesmo segmento, porém são bem distintas, né? Então, vamos lá para as questões.
Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais como contos, lendas, romances, poesia, crônica, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção-recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Se você que está aí assistindo agora tivesse que escolher uma dessas, qual seria a resposta certa? Vamos lá. Um segundo, mais um. Resposta certa seria a resposta C. Já voltamos para falar sobre ela. Vamos fazer aquele esquema. Vamos comentar primeiro as outras e depois a gente chega aqui na C. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Percebam que todas as questões, menos a correta, elas são pegadinhas. São só para ver se você estava esperto, lembra com o enunciado? Se você estava esperto na hora que leu o enunciado. Então, na hora de ler esse enunciado, você ia ter que estar muito esperto, nem ia poder estar dormindo e nem estar voando. Então, se o teatro ele é feito de forma coletiva, olha o final aqui da frase. Não é possível sua concepção de forma coletiva. Então, essa daqui, não, o teatro ele é uma arte coletiva. Mas, professor, como é que pode? O teatro, muitas vezes, eu vejo lá um ator fazendo uma peça, mas tem um ator só. Mas tem toda uma equipe por trás desse ator, tem o iluminador, tem o maquiador, tem o cenógrafo, tem o iluminador e, logicamente, tem o diretor cênico nisso tudo, para poder dirigir esse ator. Então, é construído de forma coletiva. Sendo construído de forma coletiva, essa daqui foi para te pegar. Se você não leu direito lá o enunciado, acabou de cair nessa daqui na A, e foi lá no gabarito, marcou errado e uma resposta a menos lá nas suas correções. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é conhecido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. A mesma forma de refletir sobre essa daqui também. O cenógrafo constrói de modo autônomo? Não. Tem várias reuniões com o diretor cênico, ele vai assistir os ensaios, ele pergunta para os atores, ele tem que conhecer o texto, então, trabalho de modo autônomo? Não. Vamos pular essa que é correta e a gente já fala sobre ela. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. Quando a gente fala do corpo do ator em cena, a gente está falando em expressividade. Se eu estou falando em expressividade, logicamente eu estou dizendo que ele comunica e tem importância sim na comunicação. Por quê? Porque sem presença não há nada. Então, o corpo do ator tem que estar ali? Sim, tem que estar ali. Ah, professor, o texto que ele está dizendo é importante? Sim, tão importante quanto o que está sendo feito com o corpo. Porque não esqueçam, teatro é ação. Sendo ação, a gente tem que refletir, opa, o que vai agir? O corpo? Sim, também. Corpo, texto e todos os elementos teatrais. E a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção-recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes agregadas posteriormente à cena teatral. Repararam que todas elas tendem a levar a gente para o mesmo erro? A falar que teatro não é feito de forma coletiva?
Opa, iluminação e som são concebidas juntos num espetáculo? Sim. Sempre pense em teatro, arte coletiva. Arte do ator, opa, é um só, porém ela só acontece de forma coletiva. E a nossa resposta correta, o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Lembra a reflexão que a gente fez sobre o enunciado agora há pouco? Pois é, se ela estava tratando também de forma literária e de forma dramatúrgica, opa, a resposta sobre texto cênico está correta. Por quê, professor? Vamos ler a resposta. Ela pode originar-se de fragmentos de vários gêneros textuais? Sim. Ah, eu posso pegar uma poesia, posso pegar um haikai e construir um espetáculo em cima disso? Posso. Ah, nisso tudo eu posso pegar uma lenda para colocar no meio? Posso. Eu posso pegar um romance, vou pegar um romance super famoso, best-seller, e colocar 2 ou 3 personagens para falarem sobre gênero, sobre lendas, sobre romances e colocar notícias atuais? Posso. Por quê? Porque tudo vai depender de um conjunto para construir esse espetáculo. Muitas vezes esse conjunto, ele parte do diretor cênico. Então é para a gente pensar. O texto cênico ele pode se originar de diversas formas. E pensando que quando a gente fala sobre texto cênico, eu não estou falando só sobre texto de forma escrita, eu vou lá, pego papel e decoro. Não, texto cênico, ele também está dizendo sobre o que acontece em cima do palco, com o corpo do ator. Então a gente tem que fazer essa reflexão sobre, opa, uma palavrinha só pode mudar tudo? Pode. Se fosse aqui, o texto dramatúrgico, opa, é aquele texto escrito. Opa, texto cênico, então, opa, é o que está no palco. Se é o que está no palco, muita coisa pode estar no palco. Tem que pensar sobre antes de responder. Por isso que é importante ler muito bem o enunciado. Então, a nossa resposta correta, C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Vamos passar para a próxima. Aqui nós temos uma questão de artes visuais. Então vejam que a gente teve lá no início uma questão que a gente podia fazer uma leitura como artes visuais, que é aquela lá do rapaz com as bananas, e aqui a gente tem mais uma. Vamos lá, é a questão 97, também caiu em 2013. Texto 1. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam esse dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Então esse é o texto número 1 da questão. E nós temos um outro texto, que é o texto número 2, que é uma obra do Portinari chamada O Descobrimento do Brasil. Mas, professor, isso aqui não é um texto. Texto é aquele ali, ó, que tem palavras. Não. Eu posso extrair daqui muita informação, né? Eu posso fazer uma leitura dessa imagem e dela extrair diversos assuntos e, inclusive, o teor da nossa resposta. Dá uma olhadinha só. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a carta de Pero Vaz Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização.
E você aí ia responder o quê? Vamos ver qual é a correta? Seria A, B, C, D... C de novo. Essa seria a resposta correta, a C. Então vamos entender por que as outras 4 estão incorretas. A carta de Pero Vaz Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Até um pedaço estava tudo certo. Preocupa-se apenas com a estética literária? Não. Muito pelo contrário. Ele está preocupado em relatar o que viu. Então, corto essa aqui fora. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Se eu for analisar friamente, corpos nus pintados. Será que é só isso a pintura que a gente está vendo? Vamos voltar lá para o Portinari. Aquele quadro, Descobrimento do Brasil. Será que era só aquilo que queria dizer? Eu só estava vendo corpos nus pintados, não queria dizer mais nada? Será que a significação da arte acadêmica, será que ele queria só contestar isso? Não. Muito pelo contrário. Com esse quadro do Descobrimento do Brasil, ele também queria fazer esse lado dos índios. Como era a visão do indígena naquele momento em que via uma caravela gigantesca que ele nunca tinha visto na vida, chegando, se aproximando ali da costa brasileira. Então essa daqui, tá errada. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Essa daqui quase chegou lá. Porém, as duas elas cumprem uma função social e artística? Talvez sim, talvez não, mas isso dá para pegar a gente. Por quê? Porque quando a gente fala sobre não verbal, seria o texto escrito do Pero Vaz Caminha. O texto dele não tem uma função social. Hoje em dia, a gente pode dizer que ele até tem uma função artística. Porém, não é a função original dele. A função original dele era informar, era relatar. Então, corta essa aqui fora. Acho que eles querem me pegar nessa questão. E a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. O Portinari e o Pero Vaz Caminha, eles são da mesma época? Se você respondeu que não, você acertou, porque o Pero Vaz Caminha, vamos pensar lá em 1500 e pouco, e o Portinari, ele é praticamente contemporâneo. Então, corta fora. E por que essa daqui é a correta? A carta como testemunho histórico-político, por isso que essa daqui está errada, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Então, aquele texto, do texto 1 do Pero Vaz Caminha, ele tem um sentido, um significado. A pintura do Portinari tem outro. A pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Lembra aquilo que eu acabei de falar? Um barco gigantesco. Você nunca viu um barco. Ele está chegando próximo. Você ia ficar assim, nossa, que legal, um barco. Não, você nunca viu. É claro que não. Você ia ficar inquieto, não ia saber o que fazer. E o quadro mostra exatamente isso. Essa inquietação do povo nativo, dos índios que já viviam aqui. Então, se a gente for analisar das 5, a C é a correta. Então, gente, a gente hoje falou sobre algumas questões do Enem. A gente viu como pensar um enunciado e a gente tem que estar muito atento, porque às vezes uma palavrinha só pega a gente. Então, para você que está indo fazer a prova do Enem, calma, muita calma, vai com calma. Chega antes, não precisa sair faltando 5 minutos para começar a prova ou para fechar o portão. Sai com calma, sai rápido, sai cedo de casa. Né? Não fica lá
procurando motivos para não sair. Não, pega, acorda cedo e vai. Tenha paciência, porque às vezes a gente fica muito ansioso na hora de fazer a prova. Então tenha paciência, se você já está chegando calmo, vai ouvindo coisas que você gosta, não se preocupe em estudar no dia, porque assim, você não vai conseguir estudar tudo que vai cair na prova, porque você nem sabe o que vai cair na prova em algumas horas. Importante, não esqueça a caneta de tinta preta, porque isso pode te deixar nervoso na hora da prova. E, logicamente, leva alguma coisa para você comer que te deixe calmo. Isso facilita bastante, porque quando a gente fica ansioso, dá vontade de comer bastante coisa. Fora isso, gente, eu só digo para vocês uma coisa. Muito obrigado por ficarem aqui com a gente no Gabaritando Enem. E para vocês, uma boa prova. Boa sorte!